Olá pessoal, meus alunos do quinto período do Unisal, terceiro ano, professor Luiz Flávio na área, de volta aí para a gravação das nossas aulas, tá? No nosso vídeo de hoje, ou nesse primeiro vídeo da aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre direito à igualdade. Na aula passada, nós falamos, começamos a falar do direito à igualdade, aí eu falei com vocês de ações afirmativas, coloquei a questão da reserva de vaga em universidades públicas e a questão do ProUni também. Tratamos na aula passada, nas ações afirmativas. Hoje nós vamos continuar, vamos encerrar o direito à igualdade na Constituição, falando sobre igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres e também do tratamento igualitário em concursos públicos. Tá bem, pessoal? Então nós vamos falar neste primeiro vídeo da aula de hoje sobre a continuidade, vamos dar continuidade ao direito à igualdade, e no segundo vídeo da aula de hoje, nós vamos começar a falar do direito à liberdade, vamos falar das liberdades na Constituição Federal, ok? Então, voltando aqui para encerrarmos o direito à igualdade, igualdade entre homens e mulheres, tá bem? Igualdade entre homens e mulheres. A Constituição Federal, ela protege esse direito à igualdade entre homens e mulheres, tá certo? Em dois pontos, em dois tópicos distintos, No caput do artigo 5º e também no inciso 1º do mesmo artigo 5º, tá certo? No caput do artigo 5º, o que nós temos? Nós temos a previsão geral, genérica, do princípio do direito à igualdade, onde a Constituição diz para nós que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ok? Então, nesta previsão está o direito, de uma forma geral, consagrado o direito à igualdade, inclusive a igualdade de gênero. Mas no que tange à igualdade de gênero, o Constituinte não parou por aí. Ele fez questão de trazer no texto da Constituição uma previsão específica de igualdade de direitos entre homens e mulheres. E ele o fez já no inciso 1º do artigo 5º da Constituição Federal, tá? Nos seguintes termos: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E continua o dispositivo. Ok, pessoal? Então é possível concluir que o direito à igualdade entre homens e mulheres, ele tem uma dupla proteção constitucional, tá? Ele está protegido tanto em termos gerais, genéricos, onde a Constituição, onde o Constituinte, no caput do artigo 5º, trata da igualdade em caráter geral, tá? E ele ainda recebe um tratamento específico no inciso 1º do artigo 5º, onde o Constituinte fala especificamente que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ok? Disso que eu acabei de colocar, pessoal, dessa dupla previsão constitucional, nós podemos concluir que, em regra, homens e mulheres devem receber do Estado brasileiro, devem receber do nosso ordenamento jurídico o mesmo tratamento. Ok? Esta é a regra. Porém, excepcionalmente, há que se admitir o tratamento diferenciado entre homens e mulheres. Por quê, pessoal? Porque, por mais que homens e mulheres tenham a mesma capacidade, a mesma condição intelectiva, a mesma capacidade de trabalho, não há como negar que fisicamente homens e mulheres são diferentes, tá certo? Então, por conta dessas diferenças, há hipóteses em que se justifica o tratamento desigual entre eles. Trata-se de aplicar aqui, pessoal, a máxima aristotélica do tratamento desigual aos desiguais na medida das suas desigualdades. Tá certo? Eu estou dizendo que sempre que for necessário para a obtenção de uma igualdade material ou de uma igualdade efetiva, a distinção de tratamento entre homens e mulheres, esta então estará constitucionalmente autorizada, ok? Então, recapitulando, em regra, homens e mulheres devem ter exatamente o mesmo tratamento do Estado brasileiro, o mesmo tratamento do nosso ordenamento jurídico. Porém,
por se tratarem de seres distintos, tá? Há situações em que o tratamento desigual entre eles vai se justificar em nome da igualdade efetiva, da igualdade material, né? É no tratamento desigual que os desiguais se nivelam, né? Que os desiguais se encontram. Tudo bem, pessoal? Então, esta é a regra no tocante ao direito de igualdade entre homens e mulheres, né? Partindo daquilo que nós vimos que está previsto na Constituição, tanto no caput do artigo 5º, quanto no inciso 1º do mesmo artigo 5º, ok? E o próprio legislador constituinte, pessoal, o próprio legislador constituinte, ele faz, né, em várias passagens da Constituição, distinção de tratamento entre homem e mulher, né? E sempre de modo a proteger a mulher, a proporcionar à mulher um tratamento diferenciado, mais privilegiado em relação ao homem. Ok, pessoal? Eu selecionei para vocês 3 passagens da Constituição onde fica clara essa distinção de tratamento, né? Justificável em nome da igualdade efetiva, essa distinção de tratamento entre homens e mulheres, né? Vamos a elas aqui. Primeiro, pessoal, homem hoje, né, aposenta com 65 anos de idade, mulher com 62, né? Ambos, né, preenchendo um período mínimo, faltou aqui, ambos com um número mínimo de contribuição para o regime geral de previdência. Estou falando aqui de regime geral, estou falando do regime do INSS, tá certo? Então fica claro lá. Homem aposenta após cumprido um determinado número mínimo, né, que é o período de carência, um número mínimo de contribuições, homem aposenta com 65, mulher com 62. Onde está isso? Artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, já com a redação determinada pela emenda constitucional número 103, que é a emenda que trata da reforma da Previdência, a emenda 103 de 2019, que é a emenda que trata da reforma da Previdência. Tá bem? Antes da reforma, homem aposentava também com 65, mulher com 60. Continuou o tratamento desigual, mas piorou um pouco a condição da mulher na reforma previdenciária. Antes da reforma, havia a previsão da aposentadoria por tempo de contribuição, né, onde, em regra, o homem aposentava com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 anos de contribuição. Também havia um tratamento diferenciado entre homem e mulher. Porém, com a reforma, essa aposentadoria, essa forma de aposentadoria pautada exclusivamente pelo tempo de contribuição, com o fator previdenciário, ela deixou de existir. Outra situação em que a Constituição confere tratamento diferenciado entre homens e mulheres, né? Olha lá, mulher tem direito à licença maternidade de 120 dias, tá? Sem prejuízo do emprego e do salário. E os homens? Homens têm direito à licença paternidade, nos termos fixados em lei, normalmente 5 dias. Tá certo, pessoal? Então, olha a distinção de tratamento. Justifica-se? Obviamente que justifica-se. Tá certo? A presença da mulher com o recém-nascido é muito mais relevante do que a presença paterna. A presença materna é muito mais relevante. Nesse caso, o que justifica a distinção de tratamento. E, por fim, as mulheres estão isentas do serviço militar obrigatório, enquanto os homens são obrigados à prestação do serviço militar. Então, é outra previsão constitucional, né, de tratamento desigual entre homens e mulheres. Artigo 143 caput e 143 parágrafo 2º da Constituição Federal. Tudo bem, pessoal? Com relação à igualdade entre homens e mulheres, eu acho, né, na Constituição Federal, eu acho que isso é o que a gente tem de principal, né, para ser tratado, a ser abordado por hora aqui dentro da nossa programação, ok? Visto isso, e para encerrar o direito à igualdade, vamos falar um pouquinho sobre igualdade em concursos públicos. E esse é um tema assim, bastante interessante, né? Tem aí toda uma engenhosidade, tem que fazer um trabalho
interpretativo um pouco mais engenhoso, tá? E é um tema que não raramente aparecem aí em questões em concurso público e OAB sobre esta questão, tá? Então, igualdade em concursos públicos. Em regra, pessoal, há que se dispensar aos candidatos a uma vaga em concurso público o mesmo tratamento. Em regra, aqueles que se prestam a se candidatar a uma vaga em concurso público, aqueles que se dispõem a disputar uma vaga em concurso público, em regra, eles devem ser tratados da mesma forma. Não justifica, em regra, distinção de tratamento entre eles, ok? Porém, excepcionalmente, essa distinção será possível, né? Desde que se faça através de lei e tenha em vista, né, a natureza do cargo, né, a ser disputado. Então, é possível, sim, eu estabelecer uma distinção de tratamento entre candidatos a uma vaga em concurso público, desde que tal distinção esteja prevista em lei e diga respeito às funções daquele cargo ao qual se está disputando, né, que se está querendo ascender e ingressar. Tá? Onde isso está disciplinado na nossa Constituição, pessoal? No parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal. O que diz esse dispositivo? Ele fala assim, lá na parte da administração pública, né? Não mais ali nos direitos fundamentais, mais lá para o meio da Constituição, lá na parte da administração pública. Diz assim, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo o disposto no artigo 7º, inciso 4º, 7º, esse não nos interessa. O que nos interessa é a segunda parte. Podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Então o dispositivo deixa claro, se a natureza do cargo ao qual se pretende ascender, do cargo que se está disputando através do concurso público, se a natureza das funções daquele cargo exigir alguma distinção de tratamento, um critério distintivo entre os candidatos, essa distinção poderá ser levada a efeito, desde que se faça através de lei, desde que se estabeleça através de lei. Tudo bem, pessoal? Do que nós acabamos de ver aqui, tá? Eu tracei para vocês esse quadrinho aqui, ó, esse quadrinho sinótico. É por aqui que a gente vai resolver as questões pertinentes ao tratamento, né, igual ou desigual no que tange aos concursos públicos. Então começa assim, tratamento desigual em concurso público é possível? E a resposta é sim, né? Onde está previsto isso? Está previsto lá no parágrafo 3º do artigo 39. Então a resposta é sim, tá? Em que condições? Quais os requisitos que eu tenho que observar para que possa ser exercida essa distinção entre candidatos em concurso público? Primeiro, há que se ter previsão legal, tá? Tem que haver previsão legal. Eu não posso falar, tá, em distinção de tratamento em concurso público se não houver, se a distinção não estiver prevista em lei. Ah, mas tem um decreto. Ah, mas tem uma portaria. Ah, mas tem uma instrução normativa. Ah, mas está no edital. A Constituição é clara. O fator distintivo tem que ser autorizado por lei. Tá bem, pessoal? Lá no material que eu enviei para vocês, tem vários julgados lá de concurso público que estabeleceu distinção de tratamento através de ato normativo, outro que não a lei. Tá certo? E o judiciário foi taxativo. Tem que ser através de lei. Mas não basta a previsão legal. É preciso que o critério distintivo ele seja razoável. Que a distinção tenha razoabilidade. Tá? E quando a gente fala que a distinção tem que ser razoável, pessoal, entenda o seguinte. O critério distintivo tem que ser compatível com a função do cargo. Tem que haver uma compatibilidade entre o critério distintivo utilizado no concurso público e as funções do cargo que se pretende ascender, que se pretende ingressar.
tá certo? Então, suponhamos o seguinte, concurso público para fuzileiro naval. Esse era um caso que nós estudávamos, né? Eu estudei na época, eu estava me preparando para os concursos públicos, né? A Marinha colocou lá uma altura mínima, critério distintivo, altura mínima para o cargo de fuzileiro naval. Eu não me lembro, mas suponhamos que fosse 1,70 m, tá certo? O sujeito foi lá, prestou o concurso, exame médico, 1,68 m. Reprovado. Ingressou com mandado de segurança, tá? Alegando que ele tinha condições de exercer o cargo, tá? Em sua defesa, o que faz a Marinha? Ela fala o seguinte, olha, os equipamentos que nós utilizamos, né? Todos os nossos equipamentos, né? A parafernália toda ali, militar que nós utilizamos, ela é incompatível com alguém com menos de 1,70 m de altura. Ah, a gente utiliza um fuzil X, né? Que tem lá 1,30 m, mais ou menos. Nas costas de alguém com menos de 1,70 m, ele vai atrapalhar na corrida, na caminhada. Nós temos uma mochila que tem 1,20 m, né, de extensão, de altura. Nas costas de alguém com menos de 1,70 m, vai atrapalhar as atividades, tá certo? Eu pergunto para você, nesse caso, o critério distintivo é compatível com a função do cargo? Obviamente que sim, tá certo? Obviamente que sim, tá? O que não é compatível, tá? Isso a gente estudava também, é concurso público exigir uma altura mínima, vamos supor, 1,60 m, para delegado de polícia. Por quê? Porque a atividade do delegado de polícia é uma atividade intelectual, é uma atividade intelectiva, tá certo? Então não me parece correto exigir, né, para o delegado de polícia uma altura mínima. Tudo bem, pessoal? Uma altura mínima para o sujeito ser intensivista no Hospital das Clínicas em São Paulo, né, no Hospital da USP, tá? Justifica? Tá? O sujeito com mais ou menos de 1,5 m pode ou não ser um bom intensivista? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deu para entender isso, pessoal? Então, quando nós falamos em concurso público, regra, tratamento igual para todo mundo, né? Mesma oportunidade para todos. Porém, quando, né, as funções do cargo exigirem uma distinção de tratamento, desde que essa distinção esteja prevista na lei, ela pode ser levada, deve, né, ser levada para o edital e ela será constitucional. Tudo bem, pessoal? Lá no material que eu enviei para vocês, tem vários julgados, acho que tem uns 4, 5 acórdãos lá, né, de julgados do Supremo Tribunal Federal, inclusive, tratando dessa questão. Um deles eu coloquei aqui, né, do ministro Marco Aurélio. Olha lá. Não se tem como constitucional a exigência de prova física desproporcional à habilitação ao cargo de auxiliar médico legista. Pessoal, né, já começa por aí. Prova física para médico legista, né? Aí ele continua. Porquanto a atuação deste, embora física, aí tem que ficar de pé, ele abaixa, levanta, né? Não se faz no campo da força bruta, mas a partir de técnica específica, tá? É constitucional, é correto exigir uma prova física para ingresso num cargo público? Sim, é possível, é correto, é constitucional, desde que as funções pertinentes àquele cargo justifique a realização de um exame físico, justifique que se avalie a condição física daquele candidato, tá? E isso pode se dar em diferentes níveis. Vou fazer uma prova para fuzileiro naval, né? A prova física é um nível. Para soldado da polícia é outro nível. Para médico legista, é outro nível. Tá certo, pessoal? Então, há que se pensar de forma proporcional quando se estabelece um critério distintivo em relação ao ingresso em um determinado cargo público, no concurso de ingresso para um determinado cargo público. Ok? Ficou claro, pessoal, esses critérios? Está tranquilo? Com isso, nós terminamos, nós encerramos, né, essa parte aqui do direito à igualdade, para começarmos a tratar no próximo vídeo, ainda dessa aula, do direito à
liberdade. Tá bem, pessoal? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, né? Se cuidem, bons estudos, e eu tô de volta daqui a pouquinho com mais um vídeo para nossa próxima aula, ok? Grande abraço!